Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito assim do jogo diante do Curitiba. O Cruzeiro vai enfrentar três jogadores que já passaram aqui pelo Cruzeiro, além também do Carrasco, né, no caso do Léo Gamalho. Queria falar também a respeito do atacante Miller, lá do Bayern de Munique, que falou que se inspira de um ex-jogador que já teve passagem aqui pelo Cruzeiro em 2006. Acho até difícil vocês lembrarem de quem é. Queria falar também a respeito do caso envolvendo assim 45 milhões de reais, 40 milhões que o Cruzeiro poderia lucrar e pagar assim essas dívidas na FIFA, mas assim é uma questão que bem delicada, que se o Cruzeiro escolhe pegar esse valor agora, abriria mão de alguns milhões pensando a longo prazo, que eu queria trazer aqui para vocês. Além também assim do caso envolvendo o Vitor Leque e quantos milhões o Cruzeiro vai ter que pagar, será que chega a milhões? Para ter 50% dos seus direitos econômicos por conta daquele empréstimo junto ao Atlético Goiano que foi feito no meio desse ano, agora de 2021, tá? Mas antes de começarmos, para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Vou deixar aqui aparecendo no Instagram, meu perfil pessoal, também lá do Cruzeiro News. Caso você ainda não segue nós no perfil lá, aproveite para seguir. Também aproveite para se inscrever no canal e ajudar nós a chegar a essa marca de 27 mil inscritos, que já está bem perto, tá? O salve de hoje é para duas pessoas que comentou no vídeo de hoje mais cedo. O primeiro é para o Júlio César Oliveira, de Minas Gerais. Muito obrigado, Júlio César, um salve para você. O outro para o Anderson Ricardo, ele que é lá de Entre Rios. Muito obrigado, Anderson, sempre também acompanhando meus vídeos. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair umas 11h30, 11h40, já deixe seu comentário aqui embaixo e quem sabe você não aparece aqui no canal também, tá? Enfim, vamos começar falando justamente sobre esse jogo diante do Curitiba, onde a próxima rodada do Cruzeiro vai ser o jogo mais difícil do campeonato, eu diria, partida contra o Curitiba, que é o líder da competição, e inclusive de acordo com a UFMG, tem cerca de 97,1% de chance de conquistar o acesso para a Série A. Falta apenas 6 pontos para a equipe, que já está com 54 pontos, no caso mais 10 pontos, né? Já garantiria 100% a próxima divisão. O jogo que vai ser às 9h30 pelo horário de Brasília, sexta-feira, lá no Couto Pereira, válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O destaque do Curitiba é o Léo Gamalho, carrasco do Cruzeiro desde o ano passado, quando jogava pelo CRB. Nesse ano, jogando pelo Curitiba, ele não marcou o gol, aquele empate em 0-0 no Mineirão, mas é um jogador sempre a ficar atento, que vai dar, sem dúvidas, muito trabalho para a marcação. Além disso, o Curitiba conta com 3 ex-jogadores do Cruzeiro, que é no caso assim do Robinho, que inclusive levou o Cruzeiro na justiça, cobrando mais de 3 milhões de reais. Tem também o William Farias, que saiu aqui da Raposa lá em 2015, teve alguns empréstimos para o Vitória, por Sport, enfim, rodou bastante. Red Bull Bragantino atualmente está lá no Curitiba, além também do Rafinha, ele que já trouxe alguns vídeos aqui para vocês, jogador que na minha opinião, se até hoje estivesse no Cruzeiro, sem dúvidas ele ainda poderia render alguma coisa, tá? Desses aí, somente o Rafinha tem tido mais chances, o Robinho e o William Farias ficam revezando, às vezes como titular, às vezes no banco de reservas, como foi, por exemplo, no caso do Robinho no jogo da ida, onde ele entrou apenas na reta final, tá? Espero que nesse jogo não vale, né, a lei do ex, o Cruzeiro possa não sofrer gols, e também contra o Léo Gamalho, ficar 2 jogos sem levar o gol dele, sem dúvida já seria um grande feito, já que na última temporada o Cruzeiro levou 4 gols do atacante, levou em todas as partidas que enfrentou ele, tanto na Copa do Brasil, na Série B. Então assim, realmente é um jogo bem complicado contra o líder da competição. Eu creio que se o Cruzeiro vença essa partida, ainda continua com uma chance, né, ainda de conseguir o acesso, e que sem dúvidas daria muita moral, tá? Mas o assunto que eu queria falar com vocês é a respeito do atacante Vitor Leque, onde nessa quarta-feira o Super Sport fez uma matéria bem interessante que eu queria compartilhar aqui com vocês, tá? Onde o jogador que está emprestado pelo Atlético Goiano tem uma multa rescisória que o Cruzeiro pode pagar para ter os 50% dos seus direitos econômicos no final desse empréstimo, que vai, no caso, até maio de 2022. Ele que chegou também em maio aqui no Cruzeiro, primeiramente para a equipe sub-20, jogador de 20 anos de idade, e que teve muito destaque, e não é à toa que mesmo não sendo do Cruzeiro, né, mesmo o Cruzeiro não comprando seus direitos econômicos, já ganhou chances na equipe profissional, sendo 2 partidas até aqui, sendo relacionado no total para 3, e tem ganhado bastante oportunidades com o técnico Luxemburgo. Enfim, a multa rescisória dele é de 700 mil reais, para o Cruzeiro ficar com 50% dos seus direitos econômicos, sem dúvidas um valor baixo, eu diria, né? Se fosse ali 1 milhão, 1 milhão e meio, eu acho que pesaria mais para o Cruzeiro, mas tem que ver como que ele ia arrumar esse dinheiro, porque 700 mil reais, dependendo ali da situação, né? Igual o Cruzeiro nesse momento,
não teria condições de fazer esse pagamento. Então, caso o Vitor Leque continue se destacando, é um cara que, por exemplo, vai ter até maio do ano que vem para resolver isso. Então até lá já vai ter transformado em clube empresa. Espero que isso seja um pouco mais fácil, né? Pelo Cruzeiro, ele chegou, como eu disse, vindo do Atlético Goiano. No Atlético ele já tinha jogado algumas partidas como profissional, 16 jogos por lá, 3 gols e 2 assistências. Chegou no Cruzeiro Sub-20 com 13 jogos e 7 gols marcados, subindo para o profissional. Ele que jogou naquele empate diante do Guarani e também começou como titular no jogo contra o Brasil de Pelotas, foi muito bem e marcou um gol, inclusive o gol de 2-0 do Cruzeiro. É um cara que vive uma excelente fase. No caso ele marcou o primeiro gol, né, de 1-0. E lembrando que o valor dele de R$700 mil é um valor bem próximo do que o Cruzeiro, por exemplo, pagou pelo Maurício, quando ele veio do Desportivo Brasil, do Ederson também, que hoje está lá no Fortaleza, do atacante Thiago, que era uma mudança decisória bem parecida dessa também. Então, assim, essas compras recentes dos jogadores da base, sem dúvidas, deram muito certo, principalmente pensando a longo prazo, tá? Enfim, vocês, o que acham a respeito desse valor, R$700 mil? Você acha barato? Você acha caro a respeito do Vitor Leque? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, tá? O último assunto desse vídeo é um assunto até meio que diferente aqui para vocês, onde o atacante Miller, em uma entrevista lá em um portal alemão, falou sobre um ex-atacante do Cruzeiro que foi o seu ídolo na infância, hein? Quem diria? O atacante que, assim, tá lá no Bayern de Munique, revelou que o atacante Giovanni Elber, ex-atacante do Cruzeiro, era um dos seus maiores ídolos na infância. Eu mesmo, quando vi o título da matéria, eu pensei que seria o Ronaldo Fenômeno ou algo do tipo, já era de se esperar. Quando eu vi assim que não era, eu pensei que poderia ser o Giovanni, aquele que foi vendido para o Barcelona e tudo mais. Teve passagem no Benfica, no Manchester City, não. O Giovanni Elber, eu mesmo não lembrava dessa sua passagem aqui pelo Cruzeiro, tá? E olha que ele teve um desempenho bem bom, bem interessante lá em 2006, mas por ser tão lá atrás, né, eu acho que até poucos torcedores devem lembrar dessa sua passagem por aqui. O Elber, que passou quase 10 anos da sua carreira na Alemanha, foi quando o Miller conheceu ele desde a década final ali de 90. Ele jogou pelo Stuttgart, pelo Bayern de Munique, além do Borussia Mönchengladbach, que assim, foram 3 equipes que ele teve um desempenho muito bem por lá, principalmente no Stuttgart e pelo Bayern de Munique. Somando assim, todos os jogos dele, foram 265 partidas e 139 gols marcados. Então é um cara extremamente reconhecido pelo Bayern, um dos maiores brasileiros que já teve na história do futebol alemão. Inclusive ele é um dos embaixadores do Bayern, então tem bastante moral. O Elber Giovanni, que veio jogar aqui no Cruzeiro lá em 2006 e teve um problema no joelho que acabou aposentando, mas naquele ano ainda teve bons números, eu diria. 40 partidas, 11 gols, achei que ele deu 6 assistências pelo site, não tenho certeza, mas foram confirmados 40 jogos e 11 gols pelo Cruzeiro. Então e até o atacante Miller Carrasco ali da seleção brasileira, lá no 7-1, lembro do jogador que já teve essa passagem curta aqui pelo Cruzeiro. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se você já sabia dessa ou não, do Elber já ter passado aqui pelo Cruzeiro lá em 2006. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, de 40 milhões de reais que o Cruzeiro poderia ter, por exemplo, nesse ano para 2021, mas que poderia abrir mão de um projeto muito maior, pensando a longo prazo. Que eu quero falar assim, a respeito da sede do Barro Preto do Cruzeiro, na região centro-sul de Belo Horizonte, que assim está avaliada em 40 milhões de reais. Já saiu várias matérias em vários lugares, então assim, falando números oficiais aqui para vocês, que o Cruzeiro tinha interesse de vender essa sede, já que desde o início desse ano, tem mais do que um ano que já saiu dessa antiga sede administrativa, que tinha a pretensão de economizar até 2 milhões saindo dessa sede em 2021. Tá atualmente um espaço lá na WeWork, se eu não me engano, e essa sede administrativa meio que ficou de lado, a antiga sede, e hoje utilizada apenas por alguns colaboradores associados do clube, enfim, sócio da Raposa, e é uma área gigantesca que vale ali algo próximo dos 40 milhões de reais. Inclusive o Ministério Público de Belo Horizonte teve interesse na área, mas acabou não tendo resultado, e assim, é uma região muito privilegiada que eu vejo que se o Cruzeiro tivesse interesse, poderia conseguir vender esse imóvel. Por exemplo, 40 milhões de reais agora seria fundamental para pagar o transfer na FIFA para a próxima temporada e também assim pagar os salários atrasados, deixar tudo, dar uma arrumada bem interessante na casa com esse valor que seria de 40 milhões de reais. Mas a grande questão é que naquela mesma área é onde inclusive o Regis Campos tem interesse de fazer um shopping e 2 torres comerciais que poderiam gerar até 400 milhões de reais para o Cruzeiro. Ele já deu várias entrevistas, inclusive nessa última semana voltou bem forte à tona esse movimento de até 400 milhões de reais no Cruzeiro, que seria um projeto pensando a longo prazo. Então o Cruzeiro meio que fica nessa, né? Ou pega esses 40 milhões de reais agora,
paga essas dívidas, paga o transfer da FIFA, ou arruma outro jeito de conseguir esses meios, já que poderia abrir muita mão, um caminhão de dinheiro, né, caso esse projeto realmente fosse para frente. Além disso, o projeto de clube empresa está bem perto, né? A expectativa é de no máximo de abril até junho esse projeto já seja finalizado, então o Cruzeiro poderia pegar esse dinheiro para pagar algumas outras coisas, nem que seja um empréstimo para pagar salários atrasados e também, no caso, transformando a FIFA. Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer, mas eu não acho que seria a opção mais inteligente vender esse valor e pegar o valor desse imóvel para pagar dívidas agora, só se fosse uma punição muito grave na FIFA ou algo do tipo, já que a salvação do Cruzeiro do clube empresa felizmente já está bem perto. Então vamos ver ali qual que vai ser os próximos passos do Cruzeiro. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual que você acha das opções é melhor. O Cruzeiro já vender essa sede administrativa, pegar ali 40, 45 milhões de reais, ou até mesmo esperar, como eu disse, o projeto de clube empresa para aí sim poder até lucrar com uma possível construção de um shopping e torres comerciais onde estão a sede do Barro Preto, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. No vídeo de hoje mais cedo, onde eu falar a respeito do William Bigode, que voltou o nome dele à tona no Cruzeiro, por um motivo que eu não diria que foi tão bom, né? Bem ruim, recomendo vocês darem uma olhada. Além também do vídeo de ontem mais cedo, onde eu falo sobre 3 jogadores pedidos pelo Luxemburgo. Será que é verdade isso? Será que não? Recomendo vocês darem uma olhada, tá? Aproveite também para se inscrever no canal. Estamos chegando nessa marca de 27 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais. Valeu!